na verdade, São Paulo é uma cidade muito multicultural, tá? Não só o estado, que tem o mais populoso do Brasil, e a cidade acaba sendo uma cidade mais multicultural de todas, junto com Nova York e Toronto, no Canadá, né? E só que assim, São Paulo hoje é totalmente diferente do que era São Paulo no século 17 e 18. Tanto é que assim, hoje em dia nós somos 12 milhões de habitantes só na cidade, e a cidade, como ser um polo de serviços, ela conta com 12.500 restaurantes, por enquanto, né, que a gente tem que fazer o cálculo novo depois da pandemia, que muita gente quebrou mesmo, 15 mil bares, 320 hotéis, aproximadamente 500 churrascarias e 250 restaurantes japoneses, tá? Então, a São Paulo, ela foi descaracterizando um pouco a sua culinária típica, né? Hoje em dia, quando a gente fala de culinária tradicional paulista, dá para contar nos dedos os pratos que vocês sabem típicos, né? Eu acho que o mais famoso, acho que o mais tradicional é o virada paulista mesmo, que é o prato servido de segunda-feira nos restaurantes. Tanto é que assim, São Paulo tem essa cultura de colocar o dias de semana, colocar o prato típico do dia, tá? Então isso o que a gente vê agora em São Paulo era totalmente diferente antes. Tanto é que São Paulo, o território do estado do São Paulo, era um dos mais pobres do Brasil, tá? E, assim, aumenta um pouco com a chegada dos bandeirantes também. Qualquer culinária brasileira, ela é de base indígena antes da chegada dos portugueses, tá? Do domínio dos portugueses. Só que, assim, há estudos que os indígenas já dominavam algumas plantas, já domesticavam algumas plantas também. O caso do milho, abóbora, mandioca, batata, inhame, muito tempo atrás, assim como os indígenas da América do Sul também. E daí a parte de São Paulo, dos guaranis, dos índios guaranis, eles fizeram uma miscigenação também com os índios tupis, vindo da bacia amazônica. Então, nasce dos indígenas a culinária toda, tá? Com essa humanização da floresta. Então, eles já sabem manusear e plantar alguma coisa. Então, a agricultura tem, mas é uma agricultura consciente, tá? Assim como os incas no Peru, que já tinham também irrigação, plantio de algumas coisas, os indígenas brasileiros também tinham alguma coisa, não era tudo que eles plantavam, porque a floresta é muito rica, então eles utilizavam os produtos da floresta, tá? Isso vai mudar com a chegada da primeira vila, que é a Vila de São Vicente, e daí vai começar o domínio seguindo o interior do Brasil. Então, a gente vai falar um pouco, quando fala da cozinha caipira, eu pego toda essa parte do estado de São Paulo, parte do norte do Paraná também, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a saída dos bandeirantes, na época do século 17, 18, o polo da economia está no ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. Então, o dinheiro todo brasileiro, que na verdade de domínio português, está no ciclo da cana-de-açúcar. Isso ele cai depois o comércio com a Europa da cana-de-açúcar, assim que ele cai, os bandeirantes eles saem rumo ao interior, né? Que daí vai começar o ciclo do ouro. Depois do ciclo do ouro, que começa a crescer mesmo essa região toda chamada de culinária caipira desses estados que eu falei. Então começa não só o domínio de povos, então é um massacre total nos povos guaranis, né? Por conquista de território, e daí
começa a desaparecer as línguas, as culturas, com o passar dos anos pelos domínios portugueses. Daí é forçada uma miscigenação da cultura e logo é a miscigenação da culinária também, tá? Então, essa região começa o quê? No ciclo do ouro, a busca do ouro, e logo depois disso começa a crescer mais, que eles veem outra forma econômica de exploração do Brasil, que vai começar o ciclo do café em São Paulo e em Minas Gerais, com o plantio do café. Quando começa o plantio do café, é que daí vai modificar bem mesmo a culinária paulista, tá? Principalmente porque no século XX, no começo do século XX, começam as grandes guerras no mundo, né? Primeira e Segunda Guerra, e a chegada de grande parte da imigração. E aqui em São Paulo, principalmente imigração japonesa e italiana, que é assim, que vão ser, que hoje em dia reflete muito, igual eu falei no começo lá, que 250 restaurantes japoneses. Pizzaria, então, o número de pizzarias que tem na cidade de São Paulo é gigantesco hoje, né? Então é mais fácil você comer uma culinária japonesa hoje em dia, uma culinária italiana, culinária de qualquer lugar do mundo, do que comer uma culinária tipicamente tradicional paulista, tá? Então, a culinária paulista, ela é formada do quê? Dessa miscigenação de indígenas e portugueses, forçado, óbvio, com domínio de território. Mas a base da alimentação dos bandeirantes que saem milho, porco e feijão. O milho, o porco e o feijão são os alimentos mais importantes na gastronomia caipira, na gastronomia de São Paulo, tá? Então, quando os bandeirantes saem, eles começam a criar sítiozinhos, tá? Não fazenda para comércio, sítios para consumo próprio dos alimentos. Então, quando eles saem nas grandes jornadas, nos cavalos, eles param em alguns lugares e começam a criar sítio para plantio de subsistência. E os alimentos mais baratos da época é o quê? É o porco, o milho e o feijão. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo direitinho. Tá? Ah, tá. É que parece que ficou mudo uma hora que não deu mais para ouvir. Não, tá tudo bem. Então tá. Esses sítios, então, a base da alimentação era o quê? O plantio do milho, do feijão e do porco. Então não tem como não falar não só da culinária paulista, como a culinária caipira também, tendo base esses alimentos, tá? O feijão, principalmente, porque o feijão é um dos alimentos mais baratos que eram utilizados. E o milho também, que é original da América Latina, América do Sul. Então, como o milho ele já era o principal fonte de alimentação dos indígenas guaranis, isso também vai o quê? Vai refletir na alimentação dos bandeirantes, principalmente o milho e seus subprodutos. Então, os subprodutos de milho é a farinha de milho, é o fubá, a quirera e farinha fina de milho também, que vai produzir mingau, curau, pamonha, bolo de milho, tudo nasce nessa região do Sudeste, principalmente na região de Minas, São Paulo, que nasce os outros usos para o milho. Então, os doces, os bolos de milho é de influência portuguesa, que eles trazem o quê? Os ovos de preparação. Então, o bolo de milho é comum em toda essa região que eu falei para vocês do Sudeste e Centro-Oeste também, que é tudo considerado culinária caipira, tá? Já o feijão ele era utilizado não só como alimentação para humanos, como de animais também, principalmente os porcos, e usava de adubo para cafezais, porque o feijão é o alimento mais barato
do século XVIII e XIX, tá? Então, o feijão era considerado o alimento mais barato nessa época. Porém, facilidade geográfica e de solo para plantio acabou virando também uma forma de subsistência dos bandeirantes nesse percurso aí de domínio de território, tá? E a diversidade de feijão, não só aqui no Brasil, como no mundo, é gigantesca. Então, no Brasil, feijão mulatinho, o preto, o branco, feijão de corda no Nordeste, feijão andu, que bem, eles não utilizam muito mais, a não ser a culinária de Minas, feijão rosa, feijão roxinho, o feijão amarelo, que é chamado de jalo, o nome comercial, rajado, tudo isso era plantado pelos bandeirantes também. Inclusive, alguns bandeirantes que saíam do sul também, indo sentido Minas, no ciclo do ouro, trouxeram também alguns produtos de lá do sul, tá? Então, era um alimento muito barato. Na época, ainda não tinha incluído o plantio de arroz. Então, a base da alimentação é a mistura do milho com o feijão e alguma farinha. Podia ser de mandioca, tanto farinha de mandioca quanto farinha de milho, principalmente a farinha de milho, tá? Que daí vai refletir, por exemplo, nos pratos tradicionais paulistas, igual o cuscuz paulista, a base é a farinha de milho flocada. O bolo de fubá, o bolo do milho. E o paulista, na época, ele utilizava uma culinária de mexidos, misturados. O que é essa culinária de misturados? Para sobreviver a comida, para ela durar durante esses percursos para chegar no interior do Brasil, tá? Então, além de ser uma forma de subsistência, a farinha sempre ajudou a conservar também os alimentos, junto com a gordura de porco, que já era utilizada pelos portugueses. Como esses longos percursos e São Paulo não tinha essa rota toda econômica antes do plantio do café, então era muito escasso os alimentos aqui em São Paulo, tá? Então eles aproveitavam bastante. Essa mistura ajudava também para preservar a comida durante esse percurso todo. E a banha de porco, introduzida pelos portugueses, que é um ótimo conservante de alimentos também, além de ser um alimento, a banha do porco é bastante utilizada também para conservar os alimentos. Tanto é que tem um prato paulista que chama porco na lata. Alguém de vocês já comeu porco na lata? Eu já, professor. Muito bom. Já comeu? Sim, aqui em casa a gente faz. Anilana. Milana? Isso. Ah, você faz caseiro ainda? Aham. Então, é um prato, eu acho um dos melhores pratos que eu já comi. É muito gostoso. São pedaços de porco colocado numa lata com a banha de porco. Isso ajuda a conservar. Só que a banha, a gordura do animal, ele também é um amaciante natural do alimento, tá? Então, ele vai ajudar a amaciar a carne. E a carne fica extremamente úmida, extremamente macia. Hoje em dia saiu muito, alguns restaurantes, pouquíssimos restaurantes acabam servindo esse porco na lata, né? O caso de um restaurante que ainda serve, que é tradicional, é gastronômico, é o restaurante Tordesilhas, da chefe Mara Salles. Ela tem um restaurante ali nos Jardins, eu acho que é Jardins. Antigamente ela tinha na região da Augusta, ela mudou o restaurante e ela sempre tenta colocar alguns pratos típicos séculos passados no cardápio dela, tá? E o feijão misturado com porco, se tivesse porco, né? Mas a maioria de base mesmo era farinhas de milho ou de mandioca, feijão e milho, tudo isso misturado para ir no domínio do território do interior do Brasil. E daí nasce outros pratos também, que é o caso do feijão
tropeiro, feijão tropeiro das tropas, dos bandeirantes também, né? Nasce o feijão tropeiro, que é a mistura do quê? De alguma carne, normalmente carne de porco, se tivesse, ou toucinho, misturado com farinha, feijão, farinha e a gordura do toucinho do porco e linguiça, porque a linguiça ela é utilizada não só pelos portugueses, mas pela tropa também, por ter uma durabilidade muito maior. Então, linguiças defumadas, principalmente, essa técnica trazida pelos portugueses e misturado. Então, o feijão tropeiro ele é muito tradicional hoje de Minas, tá? Mas como nasce em São Paulo, quando chega lá, ele vira um prato bastante típico. E os tropeiros, dentro de Minas, eles fazem outro prato, que é o tutu. O tutu já é o feijão batido, amassado ou socado no pilão, misturado com farinha. O feijão tropeiro, a diferença do tropeiro e do tutu é que o tropeiro ele é um prato sequinho, então você não utiliza o caldo do feijão, só os grãos mesmo de cozimento, misturado com alguma carne defumada, alguma gordura ou algum toucinho, principalmente de porco, misturado e servido com couve também, por influência portuguesa também, a utilização da couve e ovo. Já o tutu ele é batido ou socado no pilão, ele vira tipo um creme de feijão e você engrossa um pouquinho mais no tutu para virar tipo uma pasta mesmo. Essa pasta é o tutu de feijão. Acaba acontecendo o quê? Nesse vai e volta de informação, de criação dos bandeirantes, acaba o quê? O tutu ele fica mais tradicional aqui em São Paulo e o tropeiro lá em Minas. Então, em Minas, eles adotam o tropeiro e os paulistas adotam o tutu de feijão. O tutu de feijão ele vira também base para o Virada Paulista. O Virada Paulista, na verdade, ele vai o quê? Ele é agregado que a base dele era o tutu, que era um estado muito pobre, então a base era o tutu, farinha, feijão misturado. Só que daí, na hora que começa São Paulo a virar esse polo econômico do Brasil, um ciclo do café, o que vai acontecendo? Os pequenos sítios vão aparecendo em toda a região. Como eles vão aparecendo em toda a região, então a carne já é bastante utilizada. Então o porco, a galinha. E daí eles começam o quê? A colocar junto nesse prato virado a paulista, tá? Então de base tutu, daí depois eles colocam a bistequinha de porco, o ovo frito, o arroz. O arroz ele começa a ser plantado em São Paulo mesmo, final do século XVIII, começo do século XIX também, mas uma quantidade bem pouquinha. Como ele é muito caro para ser plantado, então é um alimento que demanda mais dinheiro para a produção dele, a base ainda é o feijão. Depois que começa a crescer esse uso do arroz na culinária paulista, na culinária caipira, eles acabam colocando também. Então, hoje em dia, se você vai num restaurante comer, o virada paulista tem o quê? É a bisteca, o tutu, o arroz, o ovo frito, o torresmo, a banana frita e a couve refogada, né? Então, é um prato completão. Por quê? Porque você vai, a partir do momento que você tem mais dinheiro, você tem mais condições, você vai agregando mais coisas aos pratos, tá? Igual o baião de dois no Nordeste. A partir do momento que o Nordeste vai ficando mais rico, vai tendo mais coisas para colocar, você vai misturando nesse prato. Então, a base é o quê? Arroz, feijão. Depois, pode colocar carne seca, linguiça defumada, o queijo coalho, que é tradicional de lá. Hoje em dia, a gente vê essa modificação que com essa mudança econômica de um povo, de uma região. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Então, o porco.
tá? O porco, então, a gordura principal dos caipiras paulista é a banha, a carne de porco e a banha. A banha, então, utilizada para conservar a alimentação, conservar as carnes. Então, o porco é um animal muito grande e o porco ele tem essa cultura o quê? De consumir tudo, do focinho até o rabo. O porco é dos animais que mais aproveitam a carcaça toda, né? A carcaça, quando eu falo, é o animal todo. Então, os pertences da feijoada, focinho, orelha, rabo, que mais? A língua do porco, papada, os órgãos que faz também sarapatel de porco. Então, do porco se aproveita tudo, tá? A pele, inclusive, para fazer o torresminho. E daí acabou virando o quê? Como ele é uma cultura, um estado mais pobre, um animal que você consegue consumir tudo, ele acaba virando a principal proteína da culinária paulista, tá? Então, como a banha já era um dos principais gorduras utilizadas na culinária portuguesa também, ela entrou também na culinária paulista. No comecinho, tiveram algumas restrições, resistências indígenas. Como os indígenas não utilizavam porco, porque o porco foi trazido da Europa para cá, os indígenas utilizavam alguns óleos, sim, e algumas coisas de conservação, tá? Que utilizavam gordura de tartaruga para conservar os alimentos e alguns óleos de sementes, então algumas sementes oleaginosas. Então o indígena ele não se adaptou a essa miscigenação de uso de banha de porco, inclusive é muito difícil ver ainda, é óbvio que são poucas tribos que existem, que resistem ainda no Brasil, mas utilizar o porco e a banha de porco na cultura alimentar, tá? Então, o indígena, ele teve muita resistência, foi um dos alimentos que mais tiveram resistência indígena à utilização de porco. E o porco, ele foi largamente utilizado porque é muito fácil e barato, você não demanda muito espaço para a criação, como o gado. O gado, você precisa de planícies para criar o gado. Já o porco, você não precisa. Então, você não precisa de muito espaço, você tem uma alimentação barata, que é a base de feijão, que era o alimento mais barato da época, e a fácil criação também desse animal. Então, ele acabou virando a principal proteína, tá? Só que assim, o porco, ele teve seu auge nessa parte caipira, e logo depois, já no século XX, isso teve uma queda no comércio da banha. Então, a banha era a principal gordura, a principal gordura utilizada nessa região toda. Só que daí ela tem uma queda no comércio, por quê? Porque teve uma peste suína que contaminou muitas criações de porcos, tá? Então depois dessa peste que teve, a queda do comércio da banha foi lá embaixo. Isso, nos Estados Unidos, eles já estavam criando óleos vegetais, tá? Então, a extração de óleo vegetais, a quente também. Então, nos Estados Unidos começa essa parte acho que foi em 1920 e poucos, começa a grande produção de óleos vegetais, que vai mudar, vai refletir aqui também, tá? Então, começa nos Estados Unidos a criação de óleo, principalmente da soja, e vai comercializar por todo o mundo. Como ocorreu a peste suína, então o uso da banha ela vai sendo descartada, que daí reflete o quê? Reflete muito tempo depois. Inclusive, hoje em dia a banha está voltando para o comércio, para a produção da culinária, tá? Mas a duração desse óleo de cozinha na culinária brasileira ficou por muito tempo.